Aviso: pode conter erro de tradução. Capítulo 27. A noite após as corridas de bigas foi tudo menos pacífica. Deve-se notar que dizer que Tantalo estava de péssimo humor era um eufemismo sem fim. Quando ele acordou na ala médica com bandagens na cabeça por causa da cabeçada de Naruto que abriu sua cabeça e lhe deixou um olho roxo, o homem pálido fez de tudo para tentar tirá-lo do acampamento e, se possível, matá-lo. Ele por seu ataque, mas o Sr. D apenas disse que provavelmente o confundiu com outra pessoa, fazendo com que Tantalo ficasse ainda mais irritado. Embora tenha dado a Naruto, junto com Percy e Annabeth, o dever de lavar a louça, algo que ninguém gostou pelo motivo das arpias lavarem a louça com lava, para eliminar 99,9% dos germes, segundo eles, então o trio teve que usar luvas e aventais de amianto. A loira aproveitaria para se encontrar com Annabeth e Percy, para discutir o sonho deste último, após o café da manhã, de que teriam que lavar a primeira louça daquele dia, enviando 3 clones disfarçados para fazê-los acreditar que eram eles. Neste momento eles estavam na floresta, sentados em alguns tocos, enquanto Percy explicava detalhadamente seu sonho, bem como sua conversa com Grover, fazendo Annabeth franzir a testa ao mencionar Polifemo. Polifemo é o pior de todos os ciclopes, mas também o maior e mais forte de todos. Se ele é nosso inimigo, bem, isso significa que teremos uma luta difícil. Se Naruto não estiver conosco, disse o loiro tremendo levemente, agora lutar contra um ciclope não está na sua lista de coisas a fazer. Embora ela tenha parado de tremer quando seu namorado loiro colocou um braço em volta de seus ombros e a puxou para perto de seu peito musculoso, fazendo com que a garota de olhos cinzentos se sentisse segura e parasse de tremer. Tenho uma ideia de como Grover chegou ao Polifemo, disse o loiro enquanto uma de suas mãos tocava o cabelo de sua segunda namorada. Como? Percy perguntou confuso. O Velocino de Ouro, este tem que ter uma energia natural e selvagem, já que se diz que é capaz de reviver alguém morto, então deve ser forte o suficiente para atrair qualquer sátiro. Além disso, se levarmos em conta, já que Polifemo tem um rebanho de ovelhas, ele não sonha como um louco, pois poderia estar usando isso para atrair comida para ele para que seu rebanho tenha ainda mais comida e para ele possa devorar ovelhas mais deliciosas. Além disso, se conseguirmos o Velocino de Ouro, podemos fazer com que o pinheiro de talha supere de uma vez por todas o veneno que o afeta, respondeu o homem de olhos azuis, fazendo com que os outros dois concordassem com ele. Mas temos outro problema. Grover está no Mar dos Monstros, então Polifemo e o Velocino de Ouro também devem estar lá, mas felizmente para nós, o Mar dos Monstros se move exatamente como os deuses, então nós vencemos. Não preciso ir para o Mediterrâneo, embora agora o espaço seja muito maior, já que o Mar dos Monstros fica no Triângulo das Bermudas, disse a filha de Atena, fazendo Percy gemer de frustração e sorrir. Artemis. Mas os mortais teriam que notar o mar cheio de monstros, não há como esconder isso. Percy disse com algum ceticismo. É claro que eles percebem, eles simplesmente não entendem, mas sabe que há algo estranho nessa parte estranha, disse a semideusa loira. Embora ainda tenhamos o problema de onde procurar, e se Tantalo nos dará permissão, disse o filho de Poseidon franzindo testa. En realidad, las hermanas grises nos dieron la ubicación de donde está Grover. Los números eran 30, 31, 75, 12. Intentem averiguar que es dijo el biju rubio mientras cerraba sus ojos e su segunda novia e el pelinegro empezaram pensando. Eles parecem coordenadas em certo sentido, Annabeth disse enquanto o olho verde pareceu acender. Acho que sei o que são, acho que são coordenadas de navegação, é latitude e longitude, disse o semideus de cabelos pretos. 30 graus, 31 minutos norte, 75 graus e 12 minutos oeste, você está certo, isso nos leva ao Mar dos Monstros, Annabeth disse com os olhos brilhando. E sobre Tantalo? Dizemos isso hoje à noite, na fogueira, onde todos estarão, o acampamento falará e tornará impossível negar, e se ele recusar, escaparemos. Além disso, acho que é hora do acampamento saber quem eu realmente sou, disse Naruto, fazendo com que sua segunda namorada e seu amigo olhassem para ele com determinação. Acredite em mim, vou chutar qualquer um que disser algo ruim sobre você, Annabeth disse determinadamente. Vou fazê-lo se afogar por um bom minuto debaixo d'água, disse Percy com um olhar firme. Ok, vamos, Naruto disse antes de todos saírem do local e continuarem com o dia, esperando pela fogueira. Embora o filho de Artemis nunca tenha pensado que faria o que estava prestes a fazer.
À noite, perto da fogueira. Todos estavam ao redor de uma fogueira gigante enquanto havia conversas gerais e sons de risadas, embora eles não se sentissem tão felizes sabendo que o pinheiro de Talha estava lutando incrivelmente para se curar do veneno. Embora todos tenham olhado para cima quando Annabeth, Naruto e Percy apareceram e se sentaram. Ah, encrenqueiros, menino raposa Tântalo, disse enquanto Naruto olhava para ele friamente e o senhor dele lançou um olhar de advertência. Agora, bem, já que estamos todos aqui, há alguns anúncios sobre os novos horários de amanhã que tenho certeza que todos vocês irão gostar, Tântalo disse antes de Naruto e Percy se levantarem. Temos algo a dizer, Percy disse enquanto Tântalo zombava um pouco, mas o homem de cabelos pretos ignorou. Nós inventamos uma maneira de salvar o pinheiro de Talha e, consequentemente, o acampamento. Naruto, Annabeth e eu sabemos uma maneira de salvá-lo, disse o garoto de olhos verdes, fazendo com que todos se interessassem enquanto um certo trio olhava para Naruto, para descobrir se era verdade, o que fez o loiro acenar para que soubessem que era verdade. Cale a boca e escute, seu velho tolo, disse o homem de olhos azuis ao ver que Tântalo estava prestes a dizer algo, o que fez com que Tântalo lhe lançasse um olhar assassino. O Velocino de Ouro, que pode salvar o acampamento, sonhei que Grover foi capturado pelo Ciclope Polifemo, acreditamos que Polifemo está com o Velocino de Ouro esse tempo todo, usando-o para atrair pessoas para sua ilha e devorá-las, disse o filho de Poseidon, causando espanto em muitos. Mas onde exatamente fica a ilha? Temos pelo menos uma localização aproximada? Beckendorf perguntou de seu assento. Se tivermos uma localização, e não aproximada, temos a localização exata. As irmãs cinzentas nos deram certos números que nos ajudariam a encontrar o que precisamos. Acreditamos que estavam se referindo ao Velocino, disse Naruto. Os números são latitude e longitude, coordenadas de navegação. Dividimos em zonas e descobrimos que eles nos mostram uma ilha em algum lugar do Triângulo das Bermudas, ou também conhecido como Mar dos Monstros. Annabeth disse agora, fazendo com que todos ficaram felizes, pois conseguiram curar o pinheiro de Talha, mas também ficaram um pouco intimidados por estarem em um dos lugares perigosos do mundo, por onde vagavam as mais poderosas criaturas marinhas. O Velocino pôde salvar o pinheiro de Talha com segurança. O acampamento ainda permanecerá de pé, tenho certeza disso, Naruto disse, fazendo com que todos começassem a ter fé em suas palavras. Tonterias, não necessitamos este lugar, disse Tântalo, causando a ira de todos. Precisamos de uma busca, disseram Naruto e Annabeth ao mesmo tempo que os outros campistas começaram a se levantar lentamente. Espere um minuto, disse Tântalo, mas foi ignorado. Precisamos de uma busca, todos disseram agora com mais força. Não é necessário, insistiu Tântalo. Precisamos de uma pesquisa, todos gritaram. Encare isso, Tântalo, o acampamento falou, você deve nos dar o que queremos. Se não quiser uma revolta, Naruto disse com um pequeno sorriso maligno enquanto seus olhos brilhavam vermelhos. Dammit, então suas botas estúpidas, querem uma missão? Então permitirei que nosso campeão consulte o oráculo. Tântalo gritou com fúria quando viu que o acampamento conseguiu o que queria. Nosso campeão deve escolher 3 companheiros para a jornada, e acho que a escolha do campeão é óbvia, disse Tântalo, surpreendendo a todos, já que apenas uma missão de 4 foi feita na busca pelo Mestre Bolt, que aconteceu novamente, é impressionante. Embora Naruto tenha visto que o Senhor D mostrou 3 dedos para Tântalo antes de apontar para cima, fazendo perceber que eram ordens dos superiores. O campeão deve ser alguém que conquistou o respeito do acampamento, que provou ser engenhoso nas corridas de bigas e corajoso na defesa do acampamento. Você liderará esta busca, Clarice, Tântalo anunciou, fazendo com que a cabana Ares se levantou e começou a bater os pés enquanto gritava o nome de sua irmã, embora os outros estivessem em silêncio. Então Clarice. Não é uma má opção, se eu levasse ainda mais em conta a estratégia. Além disso, respeito pelo lugar, engenhosidade, bravura e coragem não é o que você realmente precisa na batalha. Apenas ter uma cabeça fria disposta a tudo e um corpo que você ter treinado para a batalha é o suficiente. Mas Clarice não tem a cabeça fria, mas bem, ela foi escolhida, isso não pode mais ser mudado. O loiro pensou com um leve zumbido enquanto lhe lançava um olhar para Percy e Annabeth, que não ficou muito feliz com a escolha de Tântalo, mas ficou parada diante do olhar de olhos azuis. Aceito a busca, Clarice gritou assim que parou.
Bem, escolha seus companheiros, disse Tântalo, fazendo com que a ruiva erguesse os olhos e seu olhar caísse sobre a loira. Minha primeira opção é Naruto, disse Clarice, causando que muchos se pararão e se queixarão sobre que eu estuve em uma búsqueda ela no passado. Incluso Annabeth e Percy se sentiu levemente celosos, aunque entendia, se houveram sido os elegidos houveram Exu mesmo. Estou disposto a ir, porém, algum de vocês está disposto a ir? Naruto perguntou, o que fez os idiotas pararem de gritar e se sentarem. E minhas outras opções são Lyra e Irina, disse Clarice, fazendo as duas meninas acenarem, dizendo com aquele gesto que estavam lá dentro. Bem, agora vou contar uma história que combina com a noite que temos, disse Tântalo. Na verdade, pensei que Naruto poderia nos contar algo sobre seu mundo, uma missão ou algo assim, Percy disse, fazendo com que todos se animassem enquanto Naruto cantarolava pensativamente. Não sei, o acampamento tem que pedir isso, disse a loira, fazendo com que o acampamento começasse a clamar por uma história dele. Bem, já que vejo você tão animado, vou lhe contar uma lenda das nações elementais, uma que é tão antiga, de milênios atrás, cerca de 3.000 anos atrás, para ser mais exato, disse o azul, homem de olhos grandes, enquanto todo o lugar escurecia e a grande fogueira se apagava de repente, fazendo com que alguns pulassem de medo. Veja, as línguas mais antigas e mortas disseram uma vez sobre uma criatura gigantesca, tão alta que poderíamos compará-la a Tifão, disse o filho de Ártemis, enquanto um ar frio passava e todos juravam ver como o olho azul com nuvens olhos prateados e vermelhos próximos ao olho prateado da Biju, loira com nuvens azuis e vermelhas brilhavam na escuridão, causando arrepios na espinha de todos, inclusive do Senhor D de Tântalo. Esta criatura gigantesca era uma raposa macho com pelo prateado como a lua, 3 olhos vermelhos sangue, 10 caudas do tamanho de 10 arranha-céus de Nova York combinados, sua aura escura e caótica que trouxe caos e destruição a quem quer que fosse. Recompensando com terras férteis a quem ganhasse, essa criatura tinha um nome, era conhecida como Jubi no Kitsune, ou simplesmente Jubi, dizia-se que ele era filho de uma divindade que trouxe destruição e criação igualmente, mas seu pai o deixou permanecendo no mundo mortal, caminhando e explorando o que as terras tinham a oferecer. Uma vez satisfeita sua curiosidade, o Jubi se transformou em uma linda árvore de madeira branca, tão alta quanto as montanhas, com uma linda fruta vermelha. Essa fruta continha o excesso de poder que as plantas, os animais, as águas, o vento e outras coisas geravam, que era o chakra, um muito primitivo comparado ao que existe nesses tempos e ao que o próprio Jubi tinha. Naruto disse enquanto todos se sentiam como se alguém não vissem e estava observando-os, fazendo-os olhar em volta, mas não encontrou nada, nem mesmo o Senhor D encontrou alguém os espionando. Agora, uma mulher albina, não só de cabelos, mas também de pele e olhos, um dia escapou dos inimigos de seu falecido marido. Ela era uma semideusa que havia caído dos céus quando sua mãe, uma deusa, a expulsou por ter cometido massacres contra os desejos de paz que todos os deuses tinham. Mas ela se apaixonou e se casou, mas seu marido foi assassinado, já que os outros homens amavam aquela mulher, que fugiu e fugiu até, ele disse o loiro antes de fazer uma pausa. Enquanto todos observavam a lua começar a brilhar intensamente, banhando apenas o biju loiro com sua luz, fazendo com que todos olhassem para ele com atenção. Ela conheceu a Jubi em seu estado calmo, ela pediu o chakra, a Jubi, querendo saber o que a semideusa faria com o chakra, deu-lhe a fruta, e estendeu a fruta para ela com uma condição, só uma mordida seria o que poderia dar a ela. Aquela mulher obteve um chakra primitivo, junto com um olho extra, como o do Jubi e um par de chifres que lembravam orelhas de coelho. Eventualmente ela teve 2 filhos. Porém, o poder logo a deixou louca. Ela pensou ser a mãe do chakra, seu criador, então tentou matar seus filhos para obter seu chakra, mas eles a mataram e a selaram antes de separar o Jubi em 9 partes conhecidas como bijus, seres que possuem de 1 a 9 caudas, já que o Jubi enlouqueceu e tentou matar tudo que estava à vista, disse o olho azul antes de fazer uma pausa, deixando todos intrigados. Ou pelo menos é o que dizem as línguas humanas que eram controladas por aqueles 2 irmãos, disse o filho de Ártemis com uma certa graça na voz.
O que aqueles dois irmãos falaram até certo ponto é verdade, mas o motivo pelo qual eles dividiram o Jubi, essa parte é falsa, sabe? O Jubi notou que os dois irmãos depois de matar e selar a mãe ficaram arrogantes, acreditando que eles poderiam fazer qualquer coisa. Algo que eles fizeram, os dois irmãos sequestraram uma mulher cada, estupraram e tiveram filhos muito tempo depois, mas voltando à história, o Jubi, ao perceber as maldades dos dois irmãos, foi dar-lhes o castigo que mereciam. Mas ambos, usando o poder que outrora pertenceu ao Jubi, o paralisaram como uma técnica criada para contê-lo, quase morrendo no local, já que o Jubi era tão poderoso. Ele era facilmente 15 vezes mais poderoso que Tipon. Então os irmãos usaram não só o chakra deles, porque isso significaria que morreriam instantaneamente, mas usaram o de todos aqueles humanos que não o seguiam e também de tudo próximo a eles, algo que aproveitaram para separar o Jubi em 9 partes, conhecidos como a 9 caudas, sendo o mais fraco deles o de uma cauda, tão poderoso quanto Tipon, enquanto o mais forte eram as 9 caudas, sendo tão poderoso que supera Tipon 9 vezes em poder, disse Naruto, fazendo com que muitos se surpreendessem com as ações dos irmãos e com o poder do Jubi, bem como de suas partes divididas. Essas 9 partes tinham cada uma seu gênero e atitude, ou 2 caudas é um gato com atitude pervertida, por exemplo, mas voltando à história, as bijus foram colocadas para dormir para que não tentassem matar os dois irmãos, que assim que morreram as bijus finalmente conseguiram acordar, procurando aqueles homens para se vingarem em seu próprio nome, mas ao perceberem que ambos morreram, decidiram ficar divididos por um tempo, vivendo em harmonia com o humano e querendo para obter o máximo de conhecimento sobre diversos temas, para um dia nos reunirmos novamente e formarmos Jubi novamente. Mas, disse a loira antes de dizer a frase que fez com que todos soubessem que não tinha acabado. Step, os humanos, criaram uma arte, a arte de selar. Com ela, conseguiram selar as bijus dentro dos bebês recém-nascidos, com a finalidade de serem armas, para o azar das bijus, dos humanos. Haviam refinado muito o chakra, além de terem criado selos capazes de segurar seu poder, que tentaram controlar, mas rapidamente perceberam que era impossível, já que não conseguiam controlar nem 1%, pelo simples motivo de que o chakra biju é muito caótico, além de destrutivo para o corpo de um humano ou de um semideus. Claro, eles não sabiam o último, disse o homem de olhos azuis antes de respirar. Embora, dizem, que a Kyuubi conseguiu fazer com que uma parte de seu poder e sua consciência escapasse daquele que foi seu primeiro carcereiro, por muito tempo até que ele tivesse o chakra de um Jonin. Naquela época ele foi para a aldeia onde eu mesmo morei. Ele rapidamente fez nome e se tornou o chefe da aldeia antes de conhecer uma mulher. Ela era uma deusa. Com o tempo eles se apaixonaram. 2 anos depois tiveram um filho com corpo humanoide, mas com rabo e orelhas de raposa. Porém, a outra parte da Kyuubi escapou de seu segundo carcereiro, algo que fez com que a parte da Kyuubi que fingia ser humana o impedisse, já que ele tinha planos de destruir Konoha por ser uma cidade de 2 pesos e 2 medidas e pouquíssima ética. Ambos lutaram até que a parte da Kyuubi em sua forma biju perfurou sua outra parte com uma garra, obtendo as memórias de sua outra parte, bem como seus sentimentos, fazendo com que ela rapidamente se transformasse em sua forma humana e corresse seu filho e sua amada. Ele decidiu se selar em seu filho para poder estar sempre com ele, fazendo com que ele fosse dado como morto, enquanto a mãe do menino foi embora, deixando o filho por medo do que seu pai poderia fazer com ele. Disse o filho de Artemis enquanto a fogueira era acesa novamente e todos podiam ver os rostos uns dos outros. Mas, você sabe, a Kyuubi tomou um nome, seu filho tinha um nome, sua amada tinha um nome, e o nome da Kyuubi é Minato Namikaze, e Ondai Myokaze. O nome de sua amada é Artemis, deusa da caça, da lua, virgindade, entre outras coisas, e o nome do filho dela é Naruto Namikaze, filho de Artemis e Minato Namikaze. O Kyuubi, campeão de Hades neto de Shiva, disse Naruto, fazendo com que todos se surpreendessem diante do símbolo de Artemis de Hades. Apareceram novamente como no verão passado acima de sua cabeça. Mas agora, acima do símbolo de Artemis e sendo um pouco menor, havia um símbolo roxo com 3 linhas brancas e um ponto vermelho no meio.
Talvez eu tenha escondido isso por muito tempo, mas vocês devem saber que se eu fiz isso foi por causa de experiências ruins. Minha vida me ensinou que quem não entende sente terror e repudia o que não entende, ou seja, porque eu não disse isso, mas então porque Tântalo queria revelar meus dois maiores segredos, decidi contar a verdade, antes que alguém que não entende minha situação como Tântalo, tente dizê-lo de tal maneira que você não me veria como nada mais do que um monstro, e eu admito que o humano me transformou levemente nisso, disse o loiro honestamente, enquanto estava cercado por um brilho, que fez todos cobrirem os olhos antes de descobri-los quando o brilho parou, encontrando-se com um olho azul completamente mudado. O filho de Artemis agora é mais alto, para ser mais exato 2,43, seu cabelo está mais rebelde, embora seu cabelo agora estivesse levemente cacheado, dava para ver um par de orelhas de raposa com pelo amarelo com pontas marrom avermelhadas com o interior branco saindo dele. Cabelo, seus traços faciais ficaram mais nítidos e charmosos, o que fez com que sua aparência de raposa se acentuasse, suas pupilas ovais se tornaram fendas, o que pareciam tatuagens de linha única apareceram sob seus olhos e outra no meio de sua testa, antes das tatuagens sob seus olhos se abriu, mostrando olhos dourados com tons vermelhos, azuis e prateados, fazendo com que todos soubessem que a linha em sua testa era na verdade um quinto olho. Ele obteve um segundo par de braços sob as axilas, suas unhas em forma de garras tornaram-se completas garras, e na parte inferior das costas ele tinha 9 caudas amarelas com pontas marrom avermelhadas que balançavam preguiçosamente no ar. Embora todos tenham notado algumas coisas que também foram muito impressionantes. E foi assim que agora Naruto foi tatuado. O loiro tem 2 linhas tatuadas que emolduram seu olho na testa, uma linha sob os 2 olhos extras abaixo dos olhos normais e uma linha no nariz. Depois ele tem 2 linhas nos 4 antebraços, sendo a primeira perto dos pulsos tendo 2 dedos de distância com a outra linha que seguia cada uma. Depois tinha outras 2 linhas nos 4 bíceps, nos 4 ombros, estando na direita normal quase onde começava sua cicatriz, tem um círculo de 5 centímetros de largura, grosso e totalmente vazio em cada ombro que por sua vez circundava um círculo preenchido de preto, 2 linhas segmentadas que começavam na parte superior das costas, quase no meio das costas, e terminavam nos peitorais, enquanto havia 2 linhas nos abdominais nas laterais, como além de ter 2 linhas que ficavam na nuca antes de outras 3 linhas cada uma ir em direção à frente do pescoço, terminando no meio, dando a sensação de que são uma espécie de tatuagem de asa bem simples. Deuses, não me abandonem, não me façam cair na luxúria. Um certo quarteto gritou mentalmente enquanto olhavam para o garoto de olhos azuis com rubor. Naruto é forte, pensaram os primos do loiro com sorrisos enquanto levantavam o polegar. Alguém sabia disso? Lee perguntou, fazendo com que Percy, Clarice, Irina, Lyra e Annabeth levantassem as mãos. Nós sabíamos que ele era um biju e não íamos contar isso porque não era nosso segredo contar, embora não soubéssemos que ele era neto de Shiva. Annabeth disse enquanto os outros 5 concordavam, embora Percy não tinha ideia de que Deus era Shiva, mas assentiu mesmo assim. Como não é seu segredo para contar? Você deveria ter disse que tínhamos um monstro conosco, gritou um campista não reclamado enquanto outros 9 campistas não reclamados se levantaram e começaram a insultar o filho de Artemis. Mas ninguém esperava que Annabeth chutasse outros 2 na virilha enquanto Clarice dava socos no rosto de outros 2, Lyra atingia outros 2 com flechas, Irina chutava outros 2 nas bolas e depois no rosto, e Percy deu um soco nos outros 2. Ele merece respeito, ele decidiu nos contar um segredo muito íntimo sobre ele, assim como sua história familiar, a atitude que eles demonstram é completamente inaceitável, disse Annabeth ao ficar ao lado de Naruto junto com os outros 5. Lentamente, todos os campistas se levantaram e o abraçaram, deram tapinhas nele, acenaram com a cabeça ou disseram que estavam com ele, este último com os filhos de Afrodite, pois Naruto não queria ser tocado por eles, dizendo que eles iriam atingir sua masculinidade feminina, algo que fez todos rirem, enquanto os homens na cabana de Afrodite ficavam deprimidos e começavam a se olhar no espelho enquanto choravam. Embora os 10 campistas que insultaram a loira tenham ido embora enquanto Tântalo parecia irritado por não odiarem a loira e o Senhor D desviou o olhar, escondendo seu leve sorriso.
Porém, ninguém percebeu que eles estavam sendo observados pelos outros 12 olímpicos e por Hades, que se surpreendeu ao saber quem era o avô da loira e que Minato era filho de Shiva, e que ele já foi um com seus irmãos e foi 15 vezes mais poderoso. Todos sentiram seu respeito pela dupla pai e filho crescer enquanto Artemis sorria ao ver tantos campistas aceitando seu filho. Embora a deusa da caça olhasse para as tatuagens de seu filho com um olhar fervoroso, ela não aceitava que seu filho fosse tão tatuado, mas tinha que admitir que elas o deixavam mais imponente ao lado de seus 2 novos olhos dourados com vermelho, nuvens azuis e prata. E ela podia ouvir o que as semideusas pensavam, já que era um pedido aos deuses, e ela não tinha problemas em seu filho ter um Asen se ele tratasse todas as mulheres igualmente e se elas mesmas concordassem em compartilhar seu filho. Pelo que, vai Naruto, pegue aquelas meninas e dê muitos netos à sua mãe a deusa lunar, gritou mentalmente enquanto sorria loucamente e seus olhos prateados brilhavam de pura loucura com a ideia de ter muitos netos. Fim do capítulo 27. Capítulo 28. Naruto fez uma reverência para sair do chalé 8 enquanto estava em sua verdadeira forma e vestindo a metade inferior de um manto branco. Era de manhã cedo e no dia seguinte o loiro revelou que era um Biju, filho de Minato, o rei Biju, que era neto de Shiva e sua verdadeira forma, algo que fez o garoto de olhos azuis se sentir mais livre, já que ele já não deveria ser limitado. Depois disso ele não viu mais Percy, mas viu Annabeth, com quem teve uma pequena sessão de beijos quentes na floresta antes de cada um deles ir para suas respectivas cabanas. Bom, o loiro olhou para as outras cabanas antes de ver Irina do lado de fora de sua cabana, o que o fez sorrir ao dar uma boa olhada nela. Ele estava vestindo uma camiseta preta sem mangas, revelando que por baixo havia um top preto, calça jeans preta e botas de couro reforçadas com ferro na ponta. Seu cabelo parecia um pouco mais brilhante do que ele lembrava. Ele tinha uma espada amarrada na lateral esquerda de seus quadris. O olho azul se aproximou dela com um sorriso, que foi retribuído alegremente pela alegre filha de Hermes. Porém, ela parecia um pouco tensa perto dele, e ele sabia que era por causa dos feromônios dela, que estavam um pouco malucos nessa época do ano. Afinal, estava na época de acasalamento. Ele se perguntou se algum dia faria uma busca fora da época de acasalamento. Vou presumir que você está se sentindo bem hoje, Irina, disse o filho de Artemis com um sorriso enquanto se encostava na parede da cabana de Hermes. Sim, estou muito animada também, Irina disse alegremente com um sorriso, fazendo com que a Biju loira acariciasse sua cabeça, algo que a fez se inclinar ao toque dele com um sorriso e um leve rubor. Esse é o espírito, Irina, Naruto disse com um sorriso. Embora ambos ansiassem quando ouviram os passos de 2 pessoas, conhecendo Lyra e Clarice. Clarice tinha um lenço no cabelo, uma camiseta vermelha, macacão por cima da camiseta, jeans e botas de combate, com a espada amarrada no lado direito do quadril, enquanto a lança e o escudo estavam nas costas. E Lyra estava vestida com uma camiseta cinza, um macacão leve por cima da camiseta, jeans e tênis esportivo, com o laço nas costas, enquanto ela estava com a aljava no lado direito do quadril, enquanto uma adaga embainhada estava no lado esquerdo. Recebi a maldita profecia do oráculo, a coisa ainda me deixa nervosa, Clarice disse estremecendo. Então fala, Clarice, assim vamos andar mais rápido, Lyra disse revirando os olhos enquanto a ruiva respirava fundo para recitar as palavras que o oráculo havia lhe dado. Você navegará no navio de ferro com guerreiros de ossos. Você encontrará o que procura e fará com que seja seu. Mas você vai se desesperar com sua vida enterrada na pedra. E você falhará sem amigos, para voar para casa. Isso foi tudo que ele disse, certo? Naruto perguntou, seus 4 olhos olhando nos olhos da garota de olhos castanhos, que assentiu rapidamente. Foi o que ele disse, palavra por palavra, respondeu a filha de Ares, ganhando um aceno de cabeça da loira. Ok, vamos lá, podemos decifrar a profecia. Mais tarde Naruto disse, sem se importar muito com a profecia. Afinal, ele não estava sujeito aos fios que as parcas teciam e cortavam. Aquelas velhas haviam aparecido diante dele pessoalmente após uma caçada, admitiam que não tinham controle sobre ele ter nascido em outro mundo e ser filho de Kyuubi, neto de Shiva, então ele não estava sob o controle do destino. Embora aquelas velhas pudessem ver suas possíveis ações por ser filho de Artemis. Todos nós temos tudo, certo? Irina perguntou com um sorriso enquanto pulava levemente, o que tirou Naruto de seus pensamentos antes de acenar com a cabeça junto com os outros 3.
Ok meninas, vamos para o pier, a loira disse antes que as 4 fossem para o frágil pier de madeira de frente para o oceano. Agora devo usar isso, disse Clarice enquanto tirava 2 dracmas, que tinham um navio gravado na frente em vez da habitual cabeça divina. De onde você os tirou? Irina perguntou com interesse ao ver os 2 dracmas. Meu pai me deu ontem à noite em sonho. Ele disse que quando íamos sair do acampamento teríamos que jogar a primeira moeda no chão próximo ao oceano, que nos teletransportaria para onde teríamos que jogue esta moeda para convocar nosso transporte, disse a ruiva enquanto pegava um dos dracmas. Bem, faça isso, disse o olho azul antes que o olho castanho jogasse a primeira moeda no chão. Assim que a moeda atingiu o chão, houve um flash de luz vermelha e de repente eles sentiram que não tinha peso e estavam acelerando pelo ar. Naruto abraçou as garotas com os 4 braços para mantê-las juntas, pelo que pareceu 1 minuto antes de sentir seus pés tocarem o chão. Engraçado, o loiro disse enquanto olhava ao redor, descobrindo que eles estavam em uma doca com vista para o vasto oceano. Ah, esse não é o Poseidon. Ele poderia nos dizer onde estamos para termos uma ideia de onde ir. O olho azul pensou com um sorriso ao ver Poseidon pescando na beira do cais, vestindo da mesma forma, trocando a camisa havaiana vermelha com flores amarelas. Olá, Poseidon, o biju loiro disse com um sorriso ao se aproximar de Poseidon, que se virou com um olhar despreocupado. Enquanto isso, as meninas se aproximaram rapidamente e se curvaram ligeiramente. Onde estamos, Poseidon? O filho de Artemis perguntou indiferente enquanto olhava para suas garras. Em Miami, além de ser onde passo a maior parte do tempo, também pensei que poderia vê-los. Já que o oceano é meu domínio, então seria justo garantir que todos saíssem sãos e salvos, Poseidon disse calmamente. Obrigada, Lord Poseidon, por sua consideração, disse Lyra enquanto se curvava, o que fez o deus do mar encolher os ombros enquanto acenava com a mão. Bem, Clarice, convoque um navio, querida, disse a loira, fazendo Clarice acenar com a cabeça corada e tirar o dracma do bolso. A ruiva jogou o dracma no oceano antes de afundar e, depois de alguns segundos, uma luz brilhante apareceu sob a água e bolhas começaram a se formar no topo. A luz e as bolhas se espalharam por uma largura que Naruto sabia ter entre 100 e 150 metros de comprimento. Lentamente o navio começou a aparecer fora da água na frente deles. Era um navio a cerca de 20 metros do topo da viga. Tinha 3 vigas e o corpo principal era preto, enquanto nas laterais havia buracos, onde supunham eles iriam. Do lado escrito em branco estava CSS Birmingham. Eles olharam para Poseidon, que estava inspecionando o navio, como se estivesse se certificando de que ele era digno de navegar pelos oceanos. Ele foi de trás para frente e demorou cerca de 5 minutos. Ele então lhes contou informações sobre o navio, fazendo com que o loiro se desligasse enquanto ele balançava a cabeça quando as garotas concordavam. No geral, eu diria que você não tem um navio ruim aqui, disse Poseidon acariciando o casco. Ela pode te levar pelo mar dos monstros, embora vá sofrer um pouco com os monstros marinhos, disse o homem de cabelos negros. Mas bem, você deve embarcar. Quanto mais rápido você zarpar, mais rápido você voltará para casa. Além disso, esta bússola irá direcioná-lo diretamente para o mar dos monstros. Você terá que encontrar Charybdis e Esclia, mas isso é inevitável, ele disse Poseidon enquanto entregava uma bússola para Naruto. Todos observaram quando apareceram as escadas que os levariam ao convés do navio, o que fez os 5 subirem enquanto Poseidon desaparecia. Isso foi gentil da sua parte, disse Lyra enquanto Irina assentia com um sorriso. Sim, eu acho, disse Clarice, não querendo que mais ninguém se envolvesse nesta missão onde poderia testar sua força e bravura. Embora o loiro permanecesse em silêncio com um olhar frio nos 4 olhos. Continuaram subindo as escadas até chegarem ao convés do navio, onde encontraram um grande grupo de esqueletos, todos com uniformes confederados, circulando pelo convés, limpando, verificando se tudo estava em ordem antes de zarpar, enquanto outro esqueleto com carteira de capitão insígnia e um chapéu na cabeça ele dava ordens a todos. Clarice aproximou-se do capitão com passo firme, sabendo que não deveria mostrar sinais de fraqueza. Capitão, a ruiva chamou para chamar a atenção do esqueleto, que olhou para ela, ou pelo menos foi o que todos pensaram, já que não tem olhos. Eu me pergunto como eles veem as coisas, Naruto pensou com algum interesse enquanto olhava para os esqueletos. O capitão olhou para Clarice, como se estivesse tentando decidir se ela era ou não digna de ser comandante do navio, enquanto a ruiva parecia perder a paciência.
Acho que sim, não é muito para você. Esperava alguém um pouco maior e mais viril, mas mendigos não podem ser escolhidos. Acho que uma mulher terá que ser isso, disse o Capitão Esqueleto com sotaque sulista áspero. E naquele exato momento, Naruto decidiu fazer sua entrada enquanto colocava a mão na cabeça da filha de Ares e ficava ao lado dela. Você estava esperando um homem como eu, pequeno esqueleto? O loiro perguntou enquanto se inclinava até a altura da órbita do Capitão Esqueleto, que permanecia firme diante do olho azul de 5 olhos. Esse senhor, seja bem-vindo. O capitão cumprimentou enquanto fazia uma saudação militar, o que fez a loira Biju sorrir. Se eu gosto de soldados, obedientes aos seus superiores, agora, escute com atenção esquelética, o que quer que ela diga, está feito, senão vou garantir que essa ordem seja cumprida, entendeu? Perguntou o filho de Ártemis. Enquanto seus olhos brilhavam com poder e suas 9 caudas balançavam ameaçadoramente. Entendido, senhor, disse o capitão como uma saudação militar. Vá, Naruto ordenou, o que fez o Capitão Esqueleto sair rapidamente, mas não antes de dizer-lhes onde ficavam seus quartos. A loira entregou a bússola ao navegador do navio, a quem ele explicou para que servia a bússola, fazendo com que o navegador agradecesse antes de partir. O grupo de 5 caminhou ao redor do navio, explorando todos os lugares antes de finalmente ir para onde iriam ficar. Eram 2, com as meninas dividindo um quarto enquanto o olho azul ocupava o outro quarto. Salto de tempo, 2 minutos. Naruto estava na sala do leme enquanto observava através do vidro os esqueletos em suas posições enquanto as garotas estavam no convés com suas armas em seus lugares, prontas para serem usadas. Vamos, faça esta peça de metal agora, Clarice gritou, causando uma série de sim em resposta. E, assumindo seu papel de capitã com tanta velocidade, a loira pensou antes de descer para o convés. As garotas rapidamente se viraram quando ouviram seus passos pesados. Vejo que você rapidamente assume seu papel neste navio, disse o olho azul enquanto Clarice assentia com um sorriso. Quanto tempo você acha que levaremos para chegar à ilha, Naruto? Lira perguntou como filho de Artemis. 4 dias na melhor das hipóteses, 5 na pior, este último se formos atacados por monstros ou atrasados de outras formas, disse a Biju loira enquanto pensava em outra coisa. Anabito vai precisar de uma pequena correção e Percy, Naruto pensou com seus olhos ficando frios e sérios. Percy, a cada segundo que passa, percebo seu egoísmo, seu orgulho e o quão traiçoeiro você é, sério, você me decepciona, seu sangue humano corre mais forte que seu sangue divino, você é uma vergonha para nosso panteão, pensou o loiro ao ver que o cais já estava a mais de 100 quilômetros de distância. Nas profundezas do oceano, borda leste do Mar dos Monstros. Em uma caverna subaquática gigante, há 4 imponentes pilares de rocha e ferro com correntes de bronze celestial enroladas em cada um dos pilares na seção intermediária, com cada um dos pilares localizados nas extremidades da caverna. Localizada no centro da caverna subterrânea está uma criatura tão alta quanto os pilares, qualquer um pensaria que era do tamanho de um arranha-céu. A criatura tem o formato de um polvo gigante com cabeça de peixe e 6 olhos fechados, com tentáculos finos na parte superior e tentáculos mais grossos e maiores na parte inferior. A criatura tinha correntes enroladas em seus tentáculos com energia vibrando nas correntes, que brilhavam em uma cor turquesa clara. E de repente, uma pequena explosão aconteceu atrás da criatura, com pedras e detritos caindo no chão e levantando um pouco de poeira. Uma figura humanoide com chifres de touro e parte inferior de um peixe, ergueu um braço em direção às correntes antes de lançar um feixe de energia turquesa em direção a elas. O feixe de energia atingiu as correntes, que começaram a enferrujar e a erodir até que não passassem de correntes que quebraria com o menor movimento repentino. Os 6 olhos da criatura gigante se arregalaram, sua pele tremeu e as correntes quebraram ao emitir um rugido que fez toda a caverna tremer. A figura olhando para a criatura saiu rapidamente junto com qualquer vida marinha próxima. A caverna explodiu quando o monstro gigante saiu e começou a nadar em direção ao Mar dos Monstros. E um golfinho com armadura e capacete atlante apareceu e olhou para a caverna destruída antes de ver a figura gigante do monstro ao longe. O golfinho sentiu o medo do que estava acontecendo antes de sair rapidamente para relatar isso à Atlântida. Fim do capítulo 28.